Bom dia e graça e paz. Hoje nós vamos continuar nosso estudo no livro de Josué. Hoje no capítulo 12, vocês vão aprender como fazer uma aula de escola bíblica quando você não tem assunto. Por que vocês perceberam? Não. É porque o capítulo 12 de Josué não tem nenhum assunto, é só uma narrativa do que foi feito. Então vamos lá. Vamos orar primeiro, né? Deus, nós te agradecemos por essa manhã na tua casa. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui. Que teu Espírito Santo continue a nos iluminar e nos conduzir, que tudo seja conforme a tua vontade. Nos dê a tua graça para que possamos crescer um pouco mais a partir de hoje. Nós consagramos tudo a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ao capítulo 12 do livro de Josué. Vou ler alguns versículos para vocês poderem entender, para que vocês possam entender. O texto diz assim: estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e cujas terras possuíram, além do Jordão, para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon e toda a planície do Oriente. Sião, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, que dominava desde Aroé, que está à beira do ribeiro de Amon, e desde o meio do ribeiro, e a metade de Gileade até ao ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. Desde a campina até o mar de Quinerete para o oriente e até ao mar da Campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdod e Pisgá. Como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes, que habitava em Astarote, em Edrei, e dominava no monte Hermon, e em Salcar, e em toda Bazã, até o termo dos Jeruseus e dos Macateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Tudo bem, até aqui. Vocês perceberam que esse capítulo trata dessa narrativa do que foi feito, né? Esse é um fechamento de sessão, né? Porque o livro de Josué ele é dividido em 3 sessões. A gente estudou isso no início. No início do livro de Josué, nós explicamos que existem 3 divisões principais no livro de Josué. Então é muito importante a gente saber dividir os livros da Bíblia por assuntos, né? Então, assim, do capítulo 1 ao capítulo 5, a Bíblia narra a entrada na terra. Do capítulo 1 ao capítulo 5 é a narrativa da entrada na terra. Do capítulo 6 ao capítulo 12, que é o que a gente estuda hoje, narra a conquista da terra. E do capítulo 13 ao capítulo 24, que é o último, né, narra a distribuição da terra. O livro de Josué é dividido em entrada na terra, conquista da terra e distribuição da terra. Entendido, né? E se a conquista da terra vai do capítulo 6 ao capítulo 12, isso significa que hoje, no capítulo 12, nós estamos fechando essa sessão correspondente à conquista da terra de Canaã. É hoje que nós estamos fechando, né? Tudo isso. Então, esse capítulo ele vai fazer uma recapitulação das conquistas feitas na Terra Prometida e
esse capítulo ele vai contextualizar o período de avaliação do que Deus tratou na nação de Israel. Nós não falamos de vários tratamentos de Deus. Cada lugar que Israel entrava significava um tratamento de Deus para uma área específica da alma, certo? Vocês lembram qual foi o assunto da última semana? Capítulo 11 tratou de quê mesmo? Domínio próprio. Lembra disso? O assunto foi domínio próprio. O último assunto dessa sessão da conquista da terra foi o domínio próprio, representado pelo jarretar dos cavalos e o queimar das carroças. Vocês estão com a memória muito esquecida, né? Ok? Vamos lembrar disso aí. Tudo bem, né? Então vamos entrar agora nesse ponto aqui de recapitulação, né? E de avaliação. Então, assim, o capítulo é muito simples, que é só uma narrativa, e se você for querer se apegar em tudo que vai dizer aqui, você vai ficar cansado. Então ele começa dizendo o seguinte, versículo 1: Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, e cujas terras possuíram além do Jordão, para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon e toda a planície do Oriente. Está aí o título. E estes, pois, são os reis. Tudo que vocês estudaram aqui dentro desses capítulos aqui de conquista da terra, a conquista da terra, os reis que foram destruídos, né? Então, nesse capítulo 12 agora, é só uma narrativa do que foi feito, é uma avaliação. É como se você fosse lá no psicólogo, fizesse lá seu tratamento e você fosse a última vez para fazer uma avaliação, para ver se ficou bom. Entendeu? Como que é interessante, né? Para fazer aquela última consulta, né? Para ver se está tudo certo, né? Para dar um pente fino. Então, é isso que esse capítulo propõe. É o que foi tratado. Aí ele começa dizendo o seguinte, olha o versículo 2. A narrativa é essa, ó. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, que dominava desde Aroé, que está à beira do rio de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. Está explicando aí o que foi conquistado. Aí, versículo 3. E desde a Campina até o mar de Quinerete, para o oriente, até o mar da Campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdod e Pisgá. Então tem algumas palavras aqui que vocês não lembram, mas tudo isso foi falado, certo? Às vezes os nomes não foram citados, mas são regiões conquistadas pela nação de Israel sob a liderança de Josué, entendido? Versículo 4 continua, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei. Versículo 5, e dominava no monte Hermon, em Salcá, em toda Bazã, até o termo dos Jeruseus, dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbom. Versículo 6, aí o versículo 6... Ele dá uma fechadinha aqui, né, estratégica. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Versículo 7. Esses são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram aquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e Josué deu às tribos de Israel em possessão segundo as suas divisões. Está aí. E continua a narrativa. Versículo 8. O que havia nas montanhas, nas planícies, nas campinas, nas descidas das águas, no deserto e para o sul, Eteu, Amorreu, Cananeu, Perizeu, o Eveu e o Jebuseu. Tá. Quando você fala de povos cananeus, né, é todo o povo que habitava na região de Canaã. Tá certo? E quem são esses cananeus? Tem os Jebuseus, tem os Perizeus, os Eveus, tá? Então, assim, existe uma quantidade de nomes aqui desses povos que representam os cananeus. Mas existe um povo específico chamado cananeu, que entra na lista dos inimigos também, tá? O cananeu, por isso que você está vendo aqui nesse versículo 8, vai citar o Eteu,
o amorreu, o cananeu, o perizeu, o heveu, o jebuseu, certo? E no versículo 9 fala sobre o rei de Jericó. Lembram lá quando Josué entrou em Jericó? O rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. Essa história vocês lembram? E aí vai citando o rei de Jerusalém, outro rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis. Esses nomes são mais conhecidos. O rei de Eglon, o rei de Jessé, outro, o rei de Debi, o rei de Gedé, outro rei de Ormá, outro rei de Arade, outro rei de Libná, outro rei de Adulão e outro. Aí ele continua seguindo, porque essa é a prestação de conta, tá? Do que foi feito, é a avaliação do que foi feito, o que Deus ajudou eles a vencerem. O rei de Maquedá, outro rei de Betel, outro rei de Tapuá, outro rei de Efer, outro o rei de Afec, outro rei de Lazaron, outro rei de Madom, outro rei de Azó, outro o rei de Sirom Meron, outro rei de Axaf e outro. Vocês perceberam que às vezes a Bíblia cita nos capítulos passados alguns povos, aos povos das montanhas, mas não dá o nome. Então aqui está fazendo a descrição de todos os nomes relativos a esses povos que estavam espalhados nessa região de Canaã. E continua no versículo 20, o rei de Sirom Meron, outro rei de Aquisaf, outro rei de Taanac, outro rei de Megido, outro, vocês estão cansados, né? Vamos lá, o rei de Guedes, outro rei de Joqueneão, do Carmelo e outro, o rei de Dó, no outro de Dó, outro rei de Goim, em Gilgal, e outro rei de Tissa, outro 31 reis ao todo. Está aí, fechou o capítulo. Certo? Então é só uma narrativa do que foi conquistado, assim, fielmente. O hebraico faz isso, né? É bem específico com seus detalhes, não resume nada, não simplifica nada, torna as informações como um ato documental, certo? É tudo muito bem feito, não é igual brasileiro que dá uma puxadinha para cá, né? O povo ocidental é assim, vamos cortar caminho, vamos fazer um resumo. Não, eles não fazem resumo. No hebraico, o judeu ele não faz resumo, ele gosta de tudo detalhado, mesmo que tenha que repetir tudo de novo, certo? Isso é importante, né? Porque trata-se da palavra de Deus. Agora, uma coisa que chama a atenção da gente, aqui, no versículo 8, está falando sobre alguns povos específicos que merecem destaque. Está falando sobre Eteu, Amorreu, Cananeu, Perizeu, Heveu e o Jebuseu. Esses são os principais inimigos de Israel. Representa os inimigos mais ofensivos que Josué, junto com a nação de Israel, teve que enfrentar. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Josué capítulo 3, versículo 10, para a gente revisar os principais gigantes que apareceram nessa batalha de Canaã. Os principais gigantes da montanha, né? Porque na verdade Canaã era um lugar alto, era um aglomerado de montanha. Josué capítulo 3, versículo 10 representa os gigantes da montanha que Josué teve que vencer. Diz assim o texto: disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Aí olha só, tem um destaque muito importante para o que será vencido. Vai ser dado um destaque nesses povos aqui. E que certamente lançará de diante de vós, aí vai citar, os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. 7 inimigos. 7 povos inimigos que representam a maior hostilidade que foi enfrentada pelo povo de Deus. O mais importante é que esses inimigos estão sendo destacados aqui, tanto num versículo como no outro, como o povo mais poderoso e mais numeroso que Israel enfrentou. Isso aí vocês entenderam? Certo? Esta lista de inimigos que aparecem na Bíblia como destaque. Foram tantos povos que foram enfrentados, né? E de repente
há um destaque específico para essas 7 nações. Essas 7 nações, esses 7 povos, né, eles representam os maiores desafios do povo de Deus. Certo? Tem um contexto aqui também espiritual muito importante para a gente entender. Representam os gigantes da nossa montanha, que todos nós vamos ter que vencer. Entendido isso? Então, assim, de certa forma, nessas batalhas que a gente enfrenta como cristãos aqui, no nosso dia a dia, a gente está tentando vencer esses gigantes. O que a Bíblia está fazendo aqui é organizando para a gente entender o que a gente está enfrentando. São os pontos mais importantes. Igual se você falasse assim, eu enfrento um problema financeiro, o outro fala, eu enfrento problema de depressão, eu enfrento problema de rejeição, o outro diz, eu enfrento problema de tentação, eu enfrento problema. São vários problemas que nós enfrentamos. Se a gente for listar aqui, vai dar uma lista grande, né? Mas os gergazeus, os heveus, os perizeus, né? Os cananeus, eles representam esse conjunto de problemas que são os maiores desafios do povo de Deus. E é o maior desafio da igreja. Então, por isso que cada nome desse tem um significado. E aí a gente tem que entender a etimologia das palavras, né? Etimologia é você entender o significado das palavras, a raiz das palavras. Cada palavra tem um significado, tem uma raiz. Igual os nomes de vocês, não tem uma raiz, um nome? As palavras também têm. Se eu for falar o nome de uma cidade, Colatina. Colatina tem uma raiz. De onde veio esse nome? Aí tem explicação. Você entra pela internet e você vai descobrir de onde vem essa palavra. Os nomes e as palavras. Tudo bem? Então esses inimigos, eles cada um possui um significado. Então nós vamos entrar propriamente nesse desafio de entender o significado espiritual de cada povo que Israel teve que enfrentar. Estamos localizados? Ok. Então o primeiro povo, eu coloquei como destaque os cananeus. Os cananeus. Quem são os cananeus? São os filhos de Cã, e eles são conhecidos pela idolatria e pelos seus terríveis rituais pagãos e sacrifícios humanos. Então essa é uma nação, eu estou dando aqui a característica, estou fazendo aqui uma exegese do que eles são, do que eles representam. Quem são esses povos? Então, são descendentes de Cã, conhecidos pela idolatria e pelos seus terríveis rituais pagãos, e eles faziam sacrifícios humanos. Esse é um destaque desses povos que Israel teve que enfrentar. Na literatura antiga, eles eram chamados de ladrões, frequentemente associados à ganância. Alguns escritores antigos fazem referência a eles como comerciantes que falsificavam seus produtos e que faziam até mesmo tráfico humano. Estão entendendo? Esses eram os cananeus. Cananeu significa, no original, o negociador. E a raiz do nome significa terra baixa ou tensionar para baixo. Significa materialismo. Por isso que é o negociador. Então o espírito cananeu é um espírito de ganância e avareza. Então nós estamos lidando aqui, ao lutar com esse povo, estamos lidando com o materialismo e a avareza. Vocês entendem o que eu estou falando? Então esse é um grande problema que a gente tem que enfrentar como povo de Deus. Esse é um espírito que a gente tem que vencer. É o espírito da ganância, né? O desejo desenfreado de ter coisas e até mesmo ter quando não se pode ter. Certo? Então esse é o espírito dos cananeus. Percebam, são idólatras, são chamados de ladrões, porque tem gente que quer tanto que chega até a roubar, né? Às vezes eu digo, quando você é muito ganancioso para ter as coisas, o primeiro passo que você dá é gastar tudo que você tem. E se você continuar com esse desejo desenfreado de ter as coisas, você vai depois mergulhar no cartão de crédito, no seu cheque especial, e depois você vai pedir dinheiro emprestado, e quando não tiver mais recurso, a última fronteira é roubar.
né? Toda pessoa gananciosa, ela rouba no final. Quando ela não tem mais de onde tirar, de forma lícita, ela vai roubar. Esse é o caminho do ganancioso, né? Daquele materialista. A gente sempre vê muita gente assim que não tem condição de ter as coisas, mas quer ter, né? Acha, não, eu tenho que ter, tenho que comprar isso aí, porque senão eu não sou filho de Deus, né? Mas não tem condições. E é uma batalha que nós temos que enfrentar, e é representado esse espírito como o espírito dos cananeus. Mas vocês não vão ficar chamando os outros de cananeu aqui, não. Eles representam a avareza e o materialismo. São os negociadores, mas de forma ilícita. Entendido? O segundo povo que aparece são os heteus. Esse povo, eles foram tão espertos que eles desenvolveram a tecnologia do ferro antes do povo de Israel. Enquanto Israel estava na era do bronze, eles já estavam na era do ferro. Porque era ferro, era bronze, era de descobertas, né? Então, você imagina, os caras já tinham armas de ferro, já sabiam trabalhar o ferro, e o endurecimento do ferro com carbono, né? Você consegue fazer o ferro ficar mais duro, mais firme, à medida que você adiciona carbono. E eles já conheciam essa tecnologia, enquanto Israel estava lá no bronze, que é macio ainda, né? Então, esses povos habitavam nas montanhas do sul. O que significa heteu? Significa terror. Significa terror. O nome veio do terror causado por uma tribo selvagem aos seus vizinhos. É isso que eles faziam, eles provocavam terror aos seus vizinhos. É chamado de um povo que aterroriza, ou chamados de portadores de más notícias. Aqueles que aterrorizam com palavras. Esses são os heteus. Essa é a característica deles, né? Essa guerra que é produzida por eles tipifica a guerra produzida pela mídia hoje. É a mídia que faz esse serviço, né? Que possui o intuito de alarmar as pessoas sendo parcial. Perceberam que a gente está vivendo nesse tempo? Você tem mídia parcial, que puxa justamente para o lado negativo. Então, esse é um espírito que a gente está lidando com ele, né? E isso funciona através dos meios de comunicação, com parcialidade dos fatos, principalmente no sentido negativo. Você tem uma mídia que decide o destino das pessoas através de parcialidade para aquilo que é errado. Percebe o que está acontecendo, né? Você vai tentar fazer um monte de coisa e você não consegue, porque você tem gente, assim, os meios de comunicação, fazendo apologia a coisas erradas, às coisas contrárias, e a voz do povo que quer defender valores importantes como a família, né? E a justiça, nós temos a voz, o nosso volume é muito baixo. Compreende o que eu estou falando? Então esse é um espírito desse tempo. Isso é para uma igreja entender, a igreja que está atualizada, uma igreja que realmente está entendendo o que está acontecendo. Ela está dentro do contexto do seu tempo, não uma igreja atrasada que fica preocupada com coisas que não tem sentido mais, fica proibindo umas coisas bobas, né, das pessoas usarem ou fazerem, e não se preocupam com as batalhas que estão acontecendo na atualidade. Então a igreja precisa saber fazer a leitura do que ela está vivendo hoje. Então vocês que hoje, nós como igreja, a gente também tem acesso a meios de comunicação. Nós estamos aí, vocês têm redes sociais, tem gente aqui nessa igreja que tem mais de 10 mil seguidores, até mais. E o que vocês estão fazendo com as mídias de vocês? Vocês perceberam que a mídia na nossa igreja, ela tirou a nossa igreja do anonimato. A gente estava no anonimato lá em Marismena, e a mídia jogou a gente, nós somos desconhecidos. E o povo tem que engolir a gente agora. Porque o seu inimigo, ele não vem onde você está, mas ele ouve o que você fala. O inimigo, ele não vê onde você está, mas ele lê o seu livro. Ele ouve a sua mensagem só por curiosidade, para saber o que você está falando. O cara que mais te odeia, ele vai lá te ouvir você falar. Então vocês têm a obrigação, como povo de Deus, de trabalhar contra essa guerra espiritual, de usar os meios de comunicação, a capacidade que vocês têm de usar a mídia, o poder de mídia, para dizer não contra esse sistema corrompido. De ter coragem
de defender os valores do reino de Deus, mesmo se você tiver alguns inimigos aí que não vão gostar de você. Principalmente quando vocês forem pastores. Vocês vão falar de umas coisas assim, que os pastores vão falar, peraí, você está falando isso aí, vai atrapalhar o nosso comércio, né? Como é que faz? Você fica clareando a mente do pessoal, você vai ficar ensinando o povo, né? Porque quem é instruído não é manipulado. Então a gente tem que dar instrução através disso aí que Deus deu para a gente. Escrevam livros, coloquem lá no Facebook alguma coisa interessante, vai na rede social, no story de vocês, e sempre coloquem informações para combater esse sistema. Essa é a nossa obrigação. Tá certo? E aí a gente vai estar lutando contra o espírito dos heteus, que representam os meios de comunicação, a mídia, porque são os portadores de más notícias. Não é verdade? Destruindo a família, destruindo a igreja, destruindo o que é certo, a justiça. A gente vive num mundo que é uma bagunça, mas nós temos voz, gente. Nós temos voz, a igreja é uma voz. Então, assim, a minha missão como pastor é continuar falando. Vou falando, os meninos vão gravando, vai ficando registrado lá na mídia, por anos e anos, no YouTube. Daqui a pouco um cara vai assistir, a outra mulher vai assistir, fala, vem cá para você ver um negócio aqui que esse pastor está falando. E aí vai, certo? Então esse é o nosso trabalho. Usem o que vocês têm, a voz de vocês, seja a voz que vocês têm aí, própria como a voz da mídia, para poder falar sobre Jesus e falar do que é certo, sem ter medo de ninguém. Ok? Assim como os discípulos faziam, né? Eles pregavam o evangelho de Jesus Cristo, enquanto na época existia o evangelho dos romanos, dizendo que Roma era tudo e que César era Deus. Então aí chega os apóstolos pregando o evangelho de Jesus Cristo, porque o evangelho é proclamação de algum tipo de verdade. E a verdade na época era a verdade de Roma, de que Roma era tudo, né? O Império Romano tinha vencido as outras nações, foi o maior império do mundo. Então Roma era como se fosse Deus, certo? E a missão dos apóstolos era dizer, não, existe um Deus. Existe um Deus. Existe o evangelho de Jesus Cristo, existe o evangelho do reino de Deus. E era uma luta contra os evangelhos, uma luta contra as informações que estavam sendo disseminadas pelo Império Romano, né? Quando você vê Jesus vindo na terra e a perseguição do Império Romano depois da morte de Jesus contra os discípulos, essa é uma guerra de reinos, certo? Era uma guerra de reinos, do reino de Deus contra, vamos dizer, o império das trevas. Porque império e reino, né? Você já sabe a diferença. Reino geralmente é passado de pai para filho, é respeitada a hereditariedade, o reino. Agora o império é tomado por usurpação. O cara se torna imperador, ele vai lá, entra numa nação lá, destrói todo mundo e vira imperador. Então o reino é diferente de império, por isso que é império das trevas e reino de Deus. Então Roma contra o evangelho era uma guerra de domínio entre o império das trevas romano e o reino de Deus. Entende o que eu estou falando? É uma guerra de reinos e a gente continua nessa guerra aqui. Se vocês entendessem qual é o papel de vocês na história, vocês iam mudar muita coisa na vida. Saber que nós fomos escolhidos como uma igreja, como crentes, para poder ser guardiões das verdades de Deus. É por isso que Jesus disse que o apóstolo Paulo era um vaso escolhido para quê? Para guardar as verdades. Então Deus, ele vai guardar as verdades dele dentro de algumas pessoas, né? Inclusive eu tenho até um título para um livro chamado Os Vasos da Última Hora. Então Deus, ele tem colocado as verdades dele dentro de algumas pessoas e elas têm preservado essas verdades. Não diluíram essas verdades, são os guardiões das verdades de Deus. E a gente acaba, chega em alguns lugares e a gente sai derramando as verdades de Deus nas pessoas. Paulo, quando estava no final da vida dele, ele fala uma coisa muito interessante.
ele disse assim: eu já estou sendo oferecido como libação. Olha que coisa forte o que Paulo diz. Eu estou sendo oferecido como oferta de libação. Por quê? Porque Paulo, como ele era cidadão romano, ele era judeu, mas era um cidadão romano, ele conseguiu cidadania romana, então ele tinha que ser respeitado. Então, o cidadão romano não poderia ser crucificado, teria que ser decapitado, certo? Então, Paulo sabia que ele seria decapitado. Quando ele começa a escrever algumas cartas para os seus discípulos, né, principalmente para Timóteo, ele diz: eu já estou sendo oferecido como libação, porque desde que Deus transformou ele num vaso, que ele estava carregando a essência de Deus, ele saiu pela terra derramando Deus nas pessoas. E ele sabia que a morte dele ia ser o último derramamento que ele ia fazer de sangue. Que o sangue dele, porque libação é oferta de líquido, né? Quando você tem a oferta de holocausto, que você mata o animal e o animal é queimado. E tem a oferta de libação, quando você, junto com a oferta, você derrama líquido, água, vinho ou azeite. Essa é a oferta de libação. Paulo disse: eu estou sendo oferecido como libação, eu vou ser derramado aqui. Ele estava dizendo: durante todo o meu ministério, eu fui derramado. Desde que conheci Jesus, durante os quase 30 anos de ministério de Paulo, Deus foi derramando ele. Certo? Foi tirando cada parte dele, apanhando, sofrendo, mas ele derramava para as pessoas. Onde ele ia, ele fundava uma igreja e derramava aquela essência de Deus nos lugares. E ali o sangue dele, que seria derramado através dessa decapitação, seria o último derramamento dele, que ele disse: eu estou sendo, né? Eu estou no meu último derramamento, como se fosse um copo cheio de água, que você fosse derramando água, e ali seria a última gota da água que Deus ia derramar dele. É tremendo, né? Isso aí. E assim, isso fica de lição para a gente, né? Então a gente é cheio de Deus e a gente sai derramando Deus pelo mundo inteiro. Ok? Isso é muito importante. A nossa missão como homens e mulheres de Deus é fazer isso, lutar contra esse sistema, usar a nossa força, usar a nossa influência, usar a nossa inteligência, usar o nosso dinheiro para colocar o nome de Jesus de pé nesse mundo tenebroso. Entendido isso? É a nossa guerra contra os ateus. Quem quer falar alguma coisa? Está tudo bem aí? Estou sentindo que vocês estão em alto nível hoje nessa aula. Vamos para o terceiro povo, né? Que são os heveus. Os heveus. Quais são as características do povo heveu que Israel teve que enfrentar? Josué, junto com o povo de Israel, derrotou. Povo que habita numa terra sem muros. Esse é o significado de heveus. Sem muros e sem limites. Para você entender, lembra do Siquém, que estuprou, não vou falar nem violou, vou usar a palavra estuprou, a única filha, mulher que Jacó tinha, Diná. Ele tinha 12 filhos, mais uma filha mulher, única. Siquém estuprou a menina, ele quis ficar com a menina, e ele foi, violentou ela, estuprou ela. Só que ele se apaixonou por ela. Aí ele foi lá pedir para o Jacó. Ele falou: ó, eu fiz esse negócio aí, mas eu gosto da menina, eu quero casar com ela. O Jacó coçou a cabeça, ficou assim, pensando sobre isso. Os filhos dele estavam lá trabalhando na roça e não sabiam da história. Quando chegou em casa, o Jacó contou. Aí eles ficaram enfurecidos, falaram: a gente vai matar esse cara. Só que ele era famoso, ele era um príncipe. Esse quem era um heveu, certo? Era um príncipe dos heveus. O pai dele era um homem muito famoso, rico. Aí os filhos de Jacó fizeram o seguinte: vamos fazer o seguinte, você quer casar com a minha irmã? Então vamos fazer o seguinte, vocês têm que circuncidar todo mundo aqui, esses homens aí. A gente vai aceitar vocês no meio da gente. Aí vocês podem casar com as nossas mulheres. Já está misturando. Aí Siquém vai lá e convence o povo dele e fala: ó, gente, vai ser bom para a gente que a gente vai poder casar com as mulheres hebreias, né? Mas vocês vão ter que circuncidar. Aí todo mundo passou pela circuncisão, como todo bom judeu. Aí enquanto eles estavam todos debilitados, né?
em recuperação nesse processo de circuncisão. Você já imaginou circuncidar um homem? Eles estavam todos debilitados em casa, eles não podiam ir para a guerra porque eles iam sangrar, né? Aí os filhos de Jacó mataram eles todos para vingar a irmã. Pegaram a irmã, trouxeram para casa. O Jacó falou: o que vocês fizeram, gente? Matou o povo inteiro, matou o pai, matou o Siquém, matou todos os homens que tinha ali, destruiu o povo todinho, por causa da irmã. Então você vê o desdobramento que acontece quando você não respeita limites, quando o cara olha para a mulher e acha que ele pode conseguir sexo de forma forçada. Então esse é o espírito dos heveus, entendeu? O Siquém é a representação de um heveu que estuprou Diná. A palavra heveu é de origem aramaica, tem o significado de serpente. Serpente, né? Você já sabe ao que está associado. Essa nação aponta para os espíritos do pensamento especulativo e imaginações vãs e que preenche nossas fantasias, que são esvaziadas de Deus. Acompanhe o raciocínio. É a viabilização espiritual do relativismo cultural, da permissividade do pensamento e das sensações sem fronteiras. O que significa, grosso modo? Eu estou com vontade, eu faço. Né? Eu não respeito princípio, não respeito valores. O cara não está preocupado com isso. Ele acha que ele pode tudo. Tudo é relativo. Então hoje nós temos algumas igrejas que têm conceitos relativos. Eles não acreditam em princípios concretos, tipo assim, ó, homem é homem, mulher é mulher. Homem é homem, mulher é mulher. Eles falam, depende. É um conceito do marxismo também, né? Depende, isso é relativo, né? Aí ele falou, o diabo é ruim. Ele falou assim, depende. O cara fica, tudo depende, né? É igual uma igreja batista de Água Branca comunicou na mídia que estão preparados para receber o movimento LGBT. Né? O que está fazendo, né? Se o cara vai para a igreja, você tem que respeitar a pessoa, mas você vai fazer um convite formal, dizer que as suas portas estão abertas para o movimento? A porta está aberta para a pessoa, não para o movimento. Então, as igrejas estão assim agora. Nada é concreto. Qual o conselho de família? Mas depende. Qual é a posição de uma mulher? Depende. Certo? Às vezes você tem modelos de família que a mulher é a autoridade máxima na casa. Então, é o relativismo das coisas, né? É um mundo sem fronteira, é um mundo sem limite, é um mundo que não tem nada concreto, nada definido, não tem princípio definido, onde tudo pode ser flexível. O que a gente vai fazer com a Bíblia? A gente vai torcer ela? Entendeu o que está acontecendo? É uma guerra cultural que a gente está enfrentando? É uma guerra de inteligência? É uma guerra de inteligência. Não adianta você ficar brigando dentro da igreja porque o cabelo do cara está ali, porque o bigode não foi cortado, porque o cara está usando um tênis vermelho. Você não dá para ficar fazendo isso, né? Você está perdido no mundo. A nossa guerra é muito maior, a guerra cultural é uma guerra de inteligência, onde o diabo está entrando com esses valores, né, permissivos, né? Gente com um monte de teoria, filosofia vã, com conversa fiada, eu acho, não tem esse negócio, eu acho que não é assim, né? Igual na minha sala chega uns assim, pastor, eu moro com fulano, e eu acho que não precisa casar mais. Importante que a gente se ama. Pastor, eu estou na igreja, de vez em quando eu fico mais na minha casa adorando Jesus, que eu acho que não precisa de igreja. Eu acho que a gente pode ser cristão dentro de casa. É tudo eu acho. Eu acho. Eu acho que o pastor não tem que decidir as coisas na igreja. Já viram isso? Os nossos filhos estão dizendo eu acho. As universidades estão fazendo assim. Eles falam assim, não é bem assim, né, pai? Não é bem assim, mãe. Porque essa cultura é muito disseminada nas faculdades, onde eles ficam assim, olhando, né? Eu acho que a gente tem que ser flexível com as coisas. Até que ponto nós vamos chegar? Aonde nós vamos parar com esse negócio dessa permissividade dentro da igreja, onde a gente vai ter que se adequar ao mundo? Vamos fazer banheiro gay na igreja agora? Já tem, né? Nós vamos pintar um lado da igreja de rosa, do outro lado
de outra cor, de azul e no centro a cor do arco-íris, não sei o que a gente vai fazer. Nós vamos ter uma ala só dos tico-tico no fubá e outra ala dos casados, os que moram juntos, mas se acha que casamento não é importante. Vamos fazer isso. Nós vamos também ter um grupo de crentes que tomam frente nas coisas e não tem compromisso com as realidades espirituais, com oração, com jejum, com dízimo. Nós vamos ter, até que ponto? Eu acho que não tem nada a ver, pastor. Né? Uma irmã uma vez perguntou para mim, pastor, aqui na igreja não precisa entregar dízimo não, né? Eu falei, por quê? Porque o senhor não fala. Eu falei, mas Deus já falou, não precisa ficar falando. Não está falado aqui? Tanto falou que registrou, né? Eu vou ficar falando igual menino, isso a gente fala para menino. Menino que você fala assim, você não pode subir aí não, hein? Agora adulto, gente que vive dentro de igreja, vai ficar inventando moda para distorcer dízimo, uma coisa que está conhecida no mundo inteiro. Todo mundo sabe disso. Abraão era dizimista, Jacó era dizimista, Isaac era dizimista, os patriarcas mais ricos na Bíblia eram dizimistas. Não, mas eu acho que, como é que isso aqui funciona? Você é doido? Você corre atrás de avião? É só você ser racional. Esse negócio deve custar alguma coisa, né, pastor? Esse ar-condicionado deve ter que pagar esse ar aí, a energia, né, cobra-se, né? Tem gente que acha que não. Tem gente que acha que não. Você tem um pastor integral na obra, você tem uma igreja que você tem que pagar aluguel, você tem que pagar energia, que você tem um monte de recurso, audiovisual. Tudo isso funciona com dinheiro, não com ideias. Se você não entende isso, você não serve para ficar dentro de uma igreja séria. Não dá para você ficar numa igreja séria. Você vai ficar numa igreja onde o pessoal conta lorota para você. Aí você fica, né? Porque entendeu onde nós estamos chegando? Essa é a questão de lógica. A gente tem que saber qual é o nosso lugar. O que a gente tem que fazer não é ficar inventando coisa. Eu sou crente, isso aqui não é meu lugar, eu não posso ficar nessa situação aqui, eu sou cristão. Eu não posso falar isso, eu não posso pensar assim, eu não posso bater na minha mulher, eu sou crente, ué. Aí vai ficar flexível, a gente vai relativizar as coisas por causa de uma cultura terrível, né? Movimento de sensações, contadores de história, e gente que quer contar experiência. Cara, experiência é bom um pouquinho. Você está pregando aqui, eu vou contar um testemunho, tá, conta aí, mas sabe, pouquinho, não é mais do que a palavra não. Você vê um monte de gente pregando, contando história, quer saber de experiência, pai? Experiência não muda pessoas, o que muda pessoas é a Bíblia. Então vamos parar aonde com esse negócio? O cara abre um texto, não, porque Deus chegou em mim de madrugada e falou uma palavra. Tá, então porque Deus falou uma palavra para vocês, vai virar um princípio espiritual. Experiências são coisas pessoais, não vira princípio. Você teve uma experiência com Deus. Não, pastor, mas o Balaão lá, a mula, né? Falou, tá, então você vai conversar com mula? Né? Chega na mula no meio da rua, você vai conversando com ela. Seu cabeçudo. Porque Deus vai ficar usando mula? Não, mas Deus usa mula, né, pastor? Tá, então vamos reverenciar a mula. Vamos colocar uma mula aqui dentro, né, para a gente poder conversar com ela, pedir conselho. Isso é coisa de gente racional. Experiências são coisas próprias, não são princípios. Se você sonhou, isso não é princípio para a igreja. Se Deus te deu uma visão, isso não é princípio para a igreja. Se o anjo desceu na sua casa, isso não é princípio para a igreja. Experiências não servem para construir pessoas, gente. A sua experiência, então escreve um livro aí e vende para mudar todo mundo, já que você teve experiência com Deus. Quem disse para você? Você está doido. O que muda as pessoas é a Bíblia. Então nós temos que ser as pessoas que entregam as Escrituras. Nós temos que ser expositores das Escrituras, como bons dispenseiros que pegam na prateleira de Deus e entregam para o povo. Agora você vai ficar contando lorota, que você pescou porque você é forte, porque você teve uma experiência com Deus, que eu jejuei 30 dias, é problema seu, você jejuou 30 dias, eu quero comer. Vou ficar 30 dias jejuando para quê? Por que eu vou ficar 30 dias? Eu vivo no tempo da graça, eu jejuo o tempo que eu posso. Não estou doido, eu vou ficar carregando a cruz nas costas. E é mentira ainda, né? É mentira de alguns pastores que falam de jejum, não jejua nada. Você está com uma pança desse tamanho, rapaz, você jejuou alguma coisa. Um cara que jejua 30 dias não fica com uma pança dessa não, Jejua, faz jejum aí, para de comer uma semana, você fica de zóio fundo uma semana. Vem contar história, que jejuou 40 dias. Você não é Jesus, rapaz. Então assim, é cheio de história, não, porque Deus...
Tudo bem, vamos contar as nossas experiências aí, mas que seja ligeira. Nós não vamos assumir totalmente aqui a pregação com contação de história, porque eu quero é Bíblia. Nós precisamos da exposição das Escrituras. E pouca conversa, tá bom? Pouca conversa. Vem contar história. Porque quando o cara não tem Bíblia, ele inventa moda. Quando o cara não tem Bíblia, ele conta história. Conta. Ele fala que ele viajou lá, pescou não sei quantos peixes, tirou leite do boi. Porque Deus é bom, né? Tirei leite do boi, tomei leite fresquinho, gente. Eu pessoal, glória a Deus, né? Pesquei 5 peixes, rapaz, com a isca só, você não precisa ver. Milagre. E a igreja fica engolindo isso aí. Eu estou meio velho para esse trem, tá? Já passei por um monte de coisa aí, de religião, não dá para mim. E na verdade, é uma fuga da realidade do que precisa ser feito. É uma fuga, é uma cortina de fumaça em cima das coisas que são necessárias fazer. A gente deixa de fazer o que é necessário, o que é óbvio, para poder fazer coisa para movimentar um sistema corrompido dentro de igreja. E a gente vai dizendo amém, amém, amém. O tempo passa, não muda nada, a gente não tem relevância nenhuma na sociedade. Que relevância você tem na sociedade? Tem que mudar a história, ensinar as pessoas. Se é professor, ensina. Prega cultura, no ponto de ônibus, cara, no púlpito, na sua fala, quando você estiver ali falando, quando você for cantar, fale das coisas de Deus, fale de Jesus. Vamos encher essa terra de Jesus. Porque senão eles vão tomar conta. Se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Jesus disse, se vocês não fizerem, as pedras vão clamar. Aí a gente vê alguns católicos ali falando mais de Jesus do que a gente. Acho que são as pedras que estão clamando, né? Quando a gente não clama. Esse é o nosso papel, como cristãos. Entendeu a questão dos heveus nessa cultura de permissividade, busca de sensações sem fronteiras, relativismo cultural, fantasias esvaziadas de Deus, experiências esvaziadas de Escritura. É uma terra sem limites, sem muros. Compreenderam isso? Vamos para os perizeus ou ferezeus. É perizeu ou ferezeu. Todo mundo está entendendo? A gente vai terminar rápido, mas é necessário que vocês entendam isso aqui. Nós estamos falando de guerra espiritual. Os perizeus ou ferezeus significa rústico ou sobre paredes. São pertencentes a uma aldeia. Eles representam uma visão enviesada ou uma visão desvirtuada. Não tem o cara que é vesgo? Então isso que representa, o cara que vê assim, torto. É uma visão desvirtuada da vida. O que são os perizeus ou ferezeus? O que batalha eles representam? Representam uma batalha de deuses. Uma batalha de deuses, uma batalha de altares. E isso aí que é importante, que é a chamada batalha da religião. Eles estão em cima dos altares. Esse é o problema. Então os perizeus representam os religiosos. Por isso que eles batalham, as armas deles são os altares. As armas deles são as músicas. E são os deuses que eles constroem. Igrejas que você tem deuses, pastor é Deus. Pastor é Deus. Ao ministério de louvor, só vou lá por causa dele. Aquela igreja lá é poderosa, é Deus, né? Nós temos a técnica, ou o método de crescimento, ou o encontro que é tremendo. São os deuses que são representados pelos perizeus. É uma descentralidade da cruz de Cristo para adoração a coisas e pessoas. Ok? E é isso que acontece. Por que você vai na igreja? Por causa da marca da igreja. Tem lá, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou assembleia, eu sou universal, eu sou metodista. Isso fomos nós que inventamos, né? Que Jesus não criou nada disso aqui. Aliás, Jesus mandou destruir o templo, né? Mandou destruir o templo. E o templo somos nós. E Jesus ia até as pessoas, ele mandava as pessoas vir. Esse negócio de púlpito nós que criamos. Onde as pessoas se aglomeram ao nosso redor. Mas Jesus ia onde as pessoas estavam. Então, esse conceito disso aqui que a gente tem, isso é conceito nosso. Nós que criamos esse negócio.
e nós arranjamos uma marquinha para colocar lá. Antigamente as pessoas eram chamadas de cristãos. Eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. Isso aparece na Bíblia. Não chamado de metodista, é chamado de batista, presbiteriano. Aí o pastor fala assim: se você não for presbiteriano, você vai para o inferno, hein? Se você não for assembleia, se você não for batistão, você vai para o inferno. Cuidado, você vai sair. Ih, conversa fiada, rapaz. Conversa fiada. Quem inventou placa fomos nós. Isso é coisa de religião. E esse é o significado dos perizeus. Por isso que é chamado de aldeia. São povos de aldeia, com visão desvirtuada, com batalhas usando deuses, altares. E é interessante que cultura vem de culto. Aí, ó. Cultura vem de culto, a palavra, né? A religião é a força mais importante na formação da cultura, pode ter certeza disso. Tanto é que os descobridores, o que eles faziam para colonizar? Botavam os padres na frente. Eram só os padres que conseguiam acalmar os índios. Quando os soldados entravam, tinha batalha. Aí mandava os padres na frente com a cruz, ensinava eles sobre as coisas da religião, aí evangelizava e ao mesmo tempo aculturava. Esse foi o processo, né, do Brasil, de colonização do Brasil, trazendo primeiro a religião. Por isso que o catolicismo tem uma força tão grande, que os padres, os jesuítas, né, esses caras entravam para acalmar os ânimos dos povos que estavam aqui, os povos indígenas, e ali implantavam uma cultura. Ali implantavam uma cultura, porque os índios são místicos, os africanos também são místicos, então eles têm medo de mexer com o mundo oculto, eles respeitam o mundo oculto. Aí quando você chega com a cultura, esse é um problema, você muda a cultura através de religião. A igreja é um instrumento muito poderoso, certo? Extremamente poderoso. Quando você tem uma igreja que faz o desserviço, aí você está com um problema sério. Então o grande problema hoje do cristianismo são as igrejas, não é o mundo. Uma igreja que professa mentiras é uma igreja perigosa, tem que ser fechada. Ela está fazendo desserviço. A gente tem mais trabalho em consertar a cabeça das pessoas que foram dominadas por cultura errada do que ganhar a alma. Você gasta mais tempo do que você pega uma pessoa que do zero evangeliza, prega para ela, do que você pegar crente de 15 anos de igreja que está culturado de forma errada, acredita em coisas e objetos e pessoas, não tem Jesus como centro da coisa. Isso é religião. Estão entendendo o discurso aqui? Então é um grande problema que nós temos hoje na religião. Então, se nós sabemos que a religião ela é uma arma poderosa, é a força mais importante na formação da cultura de um povo, e aí? O que nós vamos fazer? Então Deus colocou uma arma na nossa mão para culturar as pessoas. Quando as pessoas olham para você, Sóstenes, e vê que você é um cara que dá certo, eles vão dizer o seguinte: cara, o Deus que esse cara serve é bom. O Deus que esse cara serve, ele prospera, ele ajuda, ele melhora as pessoas. É a cultura que é implantada. E isso é muito mais poderoso do que palavras. Seu comportamento no trabalho, seu comportamento com os funcionários, a sua influência como um professor. Cara, você imagina uma classe que admira o professor, o cara com a conduta, o que esse cara fala é lei, cara. É ou não é? O que esse cara fala é lei. Então, quando o cara sabe se entrosar com seus alunos na universidade, o cara tem lá não sei quantos alunos, e de repente quando ele fala Jesus, essa palavra vai ecoar no coração dos alunos. E se ele falar Satanás, também ecoa. Esse é o problema. Se ele falar sobre injustiça e imoralidade, vai ecoar também. Percebe isso? Então nós temos que, como cristãos, lutar contra a religião, contra esse sistema que tem poluído a mente das pessoas. Cultura vem do culto. A arma deles, dos fariseus, são os altares. Que estão lá em cima, a gente acredita que é de Deus. Eles falam em nome de Deus, eles falam a paz do Senhor, eles vestem ternos, a gente fala de Deus, né? Ou não? Eles assinam embaixo Jesus, em nome de Jesus, eu vou te dar um tiro, cara, então vamos dar, né?
Não é isso que está acontecendo? Assim, a gente precisa de um nível de inteligência muito grande. O Espírito Santo está levando a gente para uma nova dimensão. Eu louvo a Deus pelas pessoas que estão aqui, que se dedicam a aprender, a estudar, a crescer. Pessoas que talvez não tiveram oportunidade aí na vida secular, mas que estão aí na escola bíblica lutando. Os jovens das universidades. Eu quero que vocês sejam engenheiros, arquitetos, advogados, médicos, certo? Mas quando o cara for consultar lá no seu consultório, você vai estar escrito assim: somente Jesus. Por isso que o nosso tema agora é simplesmente Jesus, certo? Viram o banner ali? Simplesmente Jesus, só Ele basta, mais nada. Nós não queremos saber de artista, de deuses, nós não queremos nada, tá? Simplesmente Jesus. É só isso. Não quero nem saber se quem é o melhor pregador, quem é o melhor cantor, quem é o homem mais usado, ou a mulher mais usada, qual a igreja que é poderosa, qual lugar que a gente vai que tem mais poder. Nós não queremos saber disso, nós queremos simplesmente Jesus. Só Ele. É a centralização da cruz e a destruição da religião. Totalmente. Porque quando você centraliza Cristo, você derruba a religião. Porque a religião é composta de gente que se acha. Gente que tem dinheiro, que acha que é melhor que os outros. Sistemas que você cria, que você acha que você é mais poderoso. Você tem tecnologia, você tem mais poder. Você tem igrejas maiores, você tem mais poder. Não, simplesmente Jesus. Essa é a guerra contra os fariseus, que é a guerra contra a religião. Entenderam? Vocês acharam que não ia sair nada hoje? Nós temos na lista também os girgazeus. O significado de girgazeus é o povo que habita em solo argiloso, povo que anda com os pés na lama. Isso representa a corrupção, porque os santos de Deus têm os pés formosos. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. O povo que tem o pé na lama são os girgazeus, que representam a corrupção. Girgazeu tipifica uma fortaleza de corrupção moral, que deseja nos manter no pecado da transgressão, da desonestidade. Esse espírito opera nas alas da corrupção. O que é corrupção? É coração partido, mente dividida, corrupção. Entendeu? Coração, corrupção, coração partido, coração dividido. Gente que não tem o coração na coisa certa é corrupto. Gente que não sabe o que decide da vida vira corrupto, né? Porque o crente ele tem que ter os pés sobre uma rocha, não os pés na lama. Então, isso é corrupção, o coração rompido. E o que a gente mais vê são corruptos. A gente cobra do governo, mas nós somos um povo brasileiro corrupto. Cada povo tem um governo que merece. Não estou generalizando. Logicamente que existem justos no nosso país. Não é verdade? E é por isso que Deus continua aqui. Quando você viu lá Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, não tinha justo. Então Deus falou: vou tocar fogo em todo mundo. E tocou, né? Mas ainda existem justos. E por causa desses justos que Deus continua aqui. Ok? Mas a gente vive num mundo corrompido e num país extremamente corrompido. Você vê que o nosso país foi o último país a acabar com a escravidão. Por causa do negócio, dos grandes donos de escravos nas suas fazendas. A exploração, né? Do mais fraco. E é um país que legitima ladrões. Legitima ladrões, verdade? Os ladrões têm voz. Os ladrões são colocados na posição. Os ladrões viram nossa regência. Não é verdade?
Essa é a configuração espiritual de um povo que legitima ladrões. É um povo que solta Barrabás, poxa. O povo que solta, ou não? Solta Barrabás tranquilamente, não tem dificuldade. Nem o Barrabás está entendendo, né? Barrabás, soltaram o Barrabás olhou assim e falou assim, mas como assim? Estou devendo nada mais não? Você não está devendo mais não. Nem o Pilatos entendeu. Ele falou, não estou entendendo nada que esse povo está querendo. Pilatos falou assim, eu estou lavando minhas mãos, hein? Tem nada com isso aí não, hein? E não teve mesmo. Fez um ato profético ali, tirando todo o peso sobre ele. E aí, os judeus falaram assim, que caia sobre nós todo pecado, todo peso, toda a consequência disso. Então, no ano 70, o templo foi destruído pelos romanos. Mulheres grávidas tiveram suas barrigas abertas com os filhos caindo no chão, porque eles pediram, né? Não pediram? O Pilatos não era crente não, hein? A mulher do Pilatos falou assim, rapaz, esse negócio aí, esse homem não tem culpa de nada não, hein? Às vezes o ímpio tem mais consciência do que os que estão dentro de casa. Agora, quando é que a gente vai parar de viabilizar ladrões? Quando a gente começar a ser honesto. E começar dentro da igreja. A gente tem que parar de roubar sinal de internet dos outros. A gente tem que parar de roubar o lugar no ônibus da mulher grávida e do idoso. A gente tem que parar de ficar roubando água quando a gente não precisa, entrar na fila da água para pegar água, a gente não precisa de água, né? Tem um monte de gente que entrou aqui. Na fila da água, o cara está lá com aquela cara dura lá, ó, rico, com o carrão do ano, pegando na fila da água, lembra disso? Isso é povo brasileiro. Dando um jeitinho. Nós temos corrupção dentro da igreja. Homens que passam na frente das mulheres, acharam que ia deixar barato, né? Isso é corrupção gospel. Quando você deixa uma criança sem comer e você passa na frente, isso é corrupção. Você dá um jeitinho. Dentro da igreja, você marca um negócio, cada um traz uma coisa, você não traz nada e come mais que todo mundo, é corrupção. Então, cada um traz um pratinho de salgado, o cara não traz nada, depois ele pega e leva para casa ainda. Estou de olho. Você acha que eu não estou de olho? Opa! Ele falou assim, come o que você trouxe. Não quero não, como o que você trouxe? Só come o que os outros trouxeram e leva para casa ainda. Corrupção dentro da igreja. Não é não? Mas claro que é. Você pega o seu dízimo, você fala, não, eu vou comprar 2 cestas básicas para o meu vizinho. Você está roubando. O dízimo é administrado pela igreja. Não é você que faz o que você quer com o seu dinheiro. Seria fácil, né? Você vai pegar seu dinheiro e você faz sua ação social do seu jeito. Como? Não é corrupção. Não está na Bíblia? Malaquias 3. Vocês me roubaram, hein? Onde é que vocês me roubaram? Onde é que nós te roubamos? Os dízimos e nas ofertas. É ladrão. A Bíblia chama de ladrão. Como é que vai fazer? E a gente quer pagar moral? Se a gente rouba dentro da igreja? Se a gente corrompe dentro da igreja, fala que vai pagar retiro e não paga? Participa da glória a Deus, pula para cima, curte, come mais que todo mundo e não paga o retiro? Passou a perna, hein? Poxa, você foi, hein? Puxa vida, hein? Que coisa feia, né? Você foi lá e comeu mais que todo mundo, falou que pagava e não pagou. É corrupção ou não é? Precisa sair da igreja? Se a igreja se corrompe, como é que nós vamos fazer? São os corruptos da igreja. Aí vai reclamar do vizinho? Então vamos deixar o ladrão no trono, cara. Não tem jeito não. Se a gente muda o nosso coração, Deus muda quem está sobre a gente. O povo não se arrepende? Está lá, o povo está sofrendo. Deus os entregou na mão dos girgazeus, dos amorreus. Deus entregou nas mãos dos amalequitas. Aí o povo se arrepende, Deus tira e coloca na mão de um juiz. Aí Deus levanta lá o Gideão, Deus levanta lá o Sansão. Vai lá ler na Bíblia. Quando é que o povo muda a autoridade que está sobre eles? Quando eles mudam o coração. Simples assim. Não adianta você ficar falando. Não, porque a gente tem que fazer. Não tem que fazer nada. A gente tem que mudar o nosso coração. A começar pela igreja. Justiça, honestidade. Nós somos exemplo. Tá certo? A gente tem que dar lugar para o próximo. Honrar as pessoas que visitam. Certo? Não é fazer de conta, não. O cara está em pé lá sem cadeira e você está sentado. O cara chegou agora. Vamos abrir mão de algumas coisas para poder ajudar o próximo que está fraco. Vamos parar de ser corrupto, gente.
Se for listar a corrupção da igreja, aqui nós vamos ficar até de tarde. Fora os pastores ladrões, que usam o dinheiro da igreja para fazer turismo gospel. Não, que eu vou me santificar em Israel. Não é nada, vai gastar 40 mil da igreja só para poder ficar bonito e passar em Paris ainda, para poder comer bem e postar lagosta para dizer que você é poderoso. Não é verdade? Isso aí, e a igreja fala amém. A igreja fala amém, eu quero a minha parte, ninguém esqueceram de mim, né? Ué, o povo gosta disso. Os caras estão roubando, estão dando glória a Deus, não, porque ele é usado, né, pastor? É usado, dane-se, o diabo também é usado. Se for para adorar quem é usado, vai adorar o diabo. Se for para adorar quem tem poder, quem faz sinais, adora o diabo. Sinal não é legitimidade para quem é santificado que vai para o céu, não. Aliás, tem muita gente com poder que vai para o inferno por causa do poder. Porque o cara é usado, porque o cara canta, porque o cara prega, porque o cara coloca a mão enfermo e é curado. Isso significa que ele pode fazer o que ele quer? Ah, para com isso, né, irmão? Para com isso, né? O maior profeta na Bíblia, a única coisa que ele fazia era dizer: arrependei-vos, que é João Batista. Não curou ninguém. E aí, como é que faz? Jesus falou: nunca existiu um profeta tão grande como esse. Um homem que fala só arrependei-vos, falando sobre o reino de Deus e batizava pessoas. Os maiores profetas são os que pregam o evangelho e batizam pessoas, não os caras que pregam muito. Não os caras que ficam falando, blá, 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 que eu curei não sei quantas pessoas. Mas como assim? Ah, mas tudo bem, né? A culpa é nossa. A gente que banca o sistema. É a gente que dá o dinheiro. O cara falar 1 hora o evangelho, a gente paga ele 150 prata para ele poder fazer o discurso de algo que ele recebeu de graça. De graça dá, de graça recebei. O senhor não vai não, pastor? Me chama ainda, manda banner para mim. Quanto é para entrar? 100 pau. O pastor vai pregar. Como assim? Esse é o melhor negócio do mundo, gente. Isso é um fenômeno. De ficar rico às custas da igreja, às custas da palavra de Deus. Jesus cobrou quanto? Vê, me mostra um ponto na Bíblia que Jesus pediu dinheiro a alguém. Me fala. Aliás, ele falou para os discípulos: dê a César o que é de César, vai pagar o que vocês devem aí, ó. Me mostra aí alguém. Não tem na Bíblia. Paulo dizia: eu não quero ser pesado para vocês. Como é que faz? A gente não tem nenhum para a gente criar um princípio. Não tem. Salvação é de graça. O dinheiro que a gente dá é para fazer essa igreja física existir, que é a logística da coisa, que a gente precisa manter para chegar às outras pessoas. Mas não porque Deus precisa do nosso dinheiro para alguma coisa. Nós precisamos, né? Trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O mantimento é a comida que a gente come do altar. A nossa generosidade é o que libera a revelação de Deus sobre nós. Essa é a comida da casa. A gente tem alimento quando nós temos generosidade. Deus fala, Deus ministra, Deus libera, quando nós somos generosos. As igrejas americanas entendem isso muito bem. Só que nós brasileiros não entendemos isso. É por isso que nós entregamos. É um bem para nós, não para Deus. Deus é rico, Deus é dono de tudo. Então vocês entenderam o que significa ser um girgazeu? Aquele que pisa na lama, aquele que é desonesto, aquele que tem os pés sujos. A sua base é a corrupção moral, é o pecado da transgressão, da desonestidade, da corrupção. Corações partidos, pessoas que têm coração partido. Corrupção. Entendido? Estamos indo para o final. Agora vamos para os amorreus. É uma batalha nossa. Essa foi a nação que mais ofereceu resistência aos israelitas. Vamos ver por quê. Eles são descritos como povo de grande estatura, são altos. Eles comiam carne crua, não possuíam casas durante a vida e não sepultavam seus mortos. Ficava lá, né? Morreu. Eram habitantes das montanhas e adoravam o deus Luazim e o deus Amorru. E de Amorru vem o significado do seu nome: amargo e rebelde. A contracultura é a marca desse inimigo espiritual.
assim como a rebelião dessa geração sem princípios e que militam contra os valores judaicos cristãos. As universidades têm sido o palco desse inimigo, rebelião. A contracultura são os rebeldes, os que distorcem, os de cabelo puxado de lado, os que gostam de desvirtuar o corpo, a marca da rebelião carregam no corpo. É isso aí. Com seus piercing onde não pode ter, nem deveria, né? Porque o corpo é templo do Espírito Santo. São aqueles que fazem exatamente o que os pais não queriam que eles fizessem. São os pródigos, que estão fazendo desvirtuados, se envolvendo com homossexualidade, com droga, ouvindo gente que não pode ser ouvida. São os rebeldes, com roupas que querem dizer alguma coisa com roupas absurdas, com jeito de se vestir absurdo. Rebelião. Eles estão dizendo não. Eles estão dizendo não. Eles fazem tudo que não pode fazer. O que é ser a cultura do certo é errado. Eu sei que esse negócio pegou na gente um pouquinho, mas eu sei, nem tanto porque a gente está inserido, Uma marca disso, não estou dizendo que é pecado, por favor. Não estou dizendo que é pecado, mas isso resvalou em nós, através da forma de organização das nossas roupas, as roupas rasgadas, as calças rasgadas, é um reflexo da rebelião, porque antigamente calça rasgada é de gente que não tinha nada, gente pobre, que não tinha o que vestir. E hoje calça rasgada é símbolo da moda, porque é uma maneira de dizer não. Sacou isso? É isso que vocês precisam entender. Você está dizendo não. O cara pega o cabelo e faz assim, espeta ele para cima. Ele está dizendo, não, eu não quero organização, eu quero bagunça. Ele puxa para o lado, ele bota tatuagem na cara, para que as pessoas vejam que a marca dele é aquilo. É a primeira coisa que as pessoas vão ver. Bota na cara, bota no olho, bota no pé, bota no umbigo, que é uma área sagrada, piercings pendurados. A área da fertilidade, essa área aqui, onde as mulheres querem mostrar as barrigas, que é a área mais sagrada da mulher. O que não falta é mulher mostrando barriga, Não entende o sentido espiritual. Gente, esse é o espírito da Grécia, de moralidade. O corpo tem que ser mostrado para o marido. Por favor, em nome de Jesus. Pior ainda, o marido que aceita. Não é a mulher, mas o marido que não tem conduta de dizer assim, você está errado, hein? O que você está fazendo? Você quer se mostrar para quem? Opa, estou desconfiado de você, hein? Que história é essa, cara? Mulheres sensuais, os maridos dando maior apoio, dentro das igrejas. Acha lindo. E os caras que estão sentados atrás acham muito mais, que elas são o objeto da adoração deles. Eles não estão focados no altar, mas nelas. E elas estão ali assim, Glória a Deus. E os maridos estão com os babacas que deveriam ser guardiões, protetores, sacerdotes. E eles acham graça, bancam esse negócio. Falam, você tem que ficar mais, tal. Para quem? Para quem? Não é para você, não é no privado, não é dentro do quarto fechado, no secreto. O que sua mulher tem que se mostrar? Não, mas coisa boa tem que se mostrar. Mas é boa para quem? Boa para quem? Homem de verdade não gosta de mulher erotizada. Homem de verdade não gosta de mulher que fica se mostrando. Homem de verdade não gosta, só homem seguro que gosta de mulher que fica sensualizada. Creia no que eu estou falando, gente. Tem uma psicóloga aqui. Mas que história é essa? Que sentido é esse? Como? Então esse é o espírito da rebelião, onde a gente distorce as coisas, onde a gente apela para aquilo que é errado, só para contrariar o sistema, só para fazer raiva no Pai Celestial e fazer do Pai biológico. É o cigarro de maconha. É isso. Não estou condenando vocês que fizeram tatuagem, mas no tempo que vocês fizeram, no tempo da rebelião. Você está querendo dizer o quê? Você pode marcar um corpo que você não é capaz de fazer ele? Não precisa ficar com raivinha de mim, não, que eu sei que aqui quase 40% tem tatuagem. Mas quase os 40% de vocês. Mas vocês fizeram num tempo que vocês não sabiam disso. Vocês podem construir um corpo, vocês são dono do corpo de vocês, o corpo é templo do Espírito Santo. Foi criado para carregar Deus. Qual o direito que você tem? De cortar? Rebelião é isso, é cortar aquilo que não te pertence, é marcar o que não te pertence, é abusar daquilo que não te pertence, é usar a boca, a mão de forma errada.
Isso é rebelião. É rebelião. Esse é o espírito dos amorreus, rebeldes. É a contracultura. Essa é a marca da nossa geração. Militar contra os valores judaicos cristãos. Tudo que é errado, você pode ver, quando o cara não tem muita moral, já começa os filhos a fazer um monte de coisa, assim, rapaz. Você fala assim, rapaz, pelo amor de Deus, você vai com essa roupa mesmo lá na igreja? Você pode ver. Filhos de pastores que começam a usar uns negócios assim, aí o cara fica desesperado. Fica desesperado. Complicado, né? Graças a Deus que vocês estão tudo acordados, né? Vamos para o último espírito, que é o espírito dos jebuseus. Os jebuseus é um povo que morava em Jerusalém, quando ela ainda era chamada de Jebus. Um povo forte que resistiram a Josué, mas foram expulsos por Davi, que transformou Jebus em Jerusalém, a capital do reino de Israel. A área de Jebus, conquistada por Davi, tem uma forma de uma pisada, com cerca de 380 metros. Se você olhar pelo satélite, você vai ver que a área de Jebus tem uma forma de um pé, o mapa. Daí veio o resultado do nome Jebuseu, que significa terra pisada. Lugar pisado, ou povo pisoteado, ou simplesmente rejeição. Esse é o símbolo dos jebuseus, a rejeição. Quando você é pisado é porque você é rejeitado. Então, o que é a marca dessa geração? A busca da aceitação, porque se sentem rejeitados. Busca de aceitação através da prática da imoralidade ou da hiperatividade corrompida. Rejeição é isso. A pessoa quer se aparecer. Toda pessoa rejeitada, ela quer se aparecer. É o espírito do jebuseu. Olha, eu estou aqui, eu sei, vai me dar oportunidade. Não, você não pede, gente, oportunidade no reino do Espírito é gerado. Você não fica pedindo, deixa eu cantar na sua igreja, ei, você deixa eu pregar na sua igreja. Isso é gente que quer se aparecer, fica jogando o cabelo para chamar a atenção dos homens. Homem que se sente tão pequeno, que quer se mostrar grande, quer falar grosso, quer falar difícil, quer falar do que fez, do que tem. Isso é coisa de gente que se sente rejeitado. Toda pessoa rejeitada, ela tenta se autoafirmar. Não é isso, doutor? Tenta se autoafirmar, mostrar que está vivo, que existe. E às vezes, a rejeição faz até ficar com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Esse é o caso das prostitutas, né? Que trocam de homens quando na verdade precisam de um pai, né? Busca nos parceiros uma paternidade que foi perdida. Se sentem tão rejeitadas que quando fica com um, acha que foi aceita, né? O cara larga e vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, né? Você vê mulheres que são assim, homens que são assim também, que se sentem tão rejeitados, que tentam se afirmar através da virilidade, né? Se sentem os bambambãs para aparecer, né? Se sensualizam também. Tentam fazer coisas, desenvolver capacidade curricular, não simplesmente para ajudar as pessoas, mas para mostrar que é alguém. Ah, eu sei fazer isso. Ah, o meu currículo é esse. Ah, eu já fui em tal lugar. Isso, na verdade, é um espírito de jebuseu, de gente que se sente tão pequena que fica tentando o tempo todo ser grande. Quem é não precisa falar, quem é não precisa mostrar. Quem é não precisa se apresentar, ele vai ser levantado por Deus a qualquer momento. Ninguém segura um chamado profético, gente. Você pode ocultar o cara lá no meio do mato, no meio das ovelhas. Deus vai lá buscar o cara. Quando o pai disser assim, não tenho mais filhos, ele falou, não, mas tem mais um. Não, acabou, tem um que está lá ainda, que é um pastorzinho de ovelha. Ele falou, eu quero esse cara aqui. É assim que Deus faz com a gente. Deus manda buscar, cara. Você pode estar onde você quiser. No fim do mundo, né, escondido numa igrejinha com 5 pessoas. Ok? Capinando numa roça. E quando chegar o seu momento, Deus vai te buscar. Ele vai mandar o profeta te buscar. Não adianta você ficar querendo dizer. É um tal de gente querer se aparecer, de querer ser, de dizer que é. A marca da vitória contra os jebuseus na verdade, é você se sentir bem com quem você é, se respeitar, né, ter uma autoestima boa, saber o seu valor diante de Deus. Não ficar pedindo esmola de atenção das pessoas. Quem não se valoriza nunca é valorizado. Percebe?
Vocês já viram mulheres que não são bonitas, que atraem grandes homens? Porque elas têm autoestima. Só por isso. Então a mulher encontra o seu valor quando ela tem autoestima. Quando ela acha, que não sei ninguém, que não sei o que. Cara, isso não atrai gente boa. Só atrai gente que tem pena. Então, a mulher quando tem autoestima, você fala assim, pô, essa bichinha é tão feinha, esse cara bonitão, inteligente e rico, como assim conseguiu? Gente, autoestima, entende? Você se valoriza. E quando você se valoriza, todo mundo te valoriza. Homens também que não têm dinheiro, não são bonitos, mas são os homens que têm uma autoestima tão boa, que atraem as mulheres. Faz brotar a virilidade masculina, homens que têm valor. Aí você é milionário, rico, e essa mulher te larga para ficar com um cara lá que limpa a fossa. Aí você não entende por quê. Porque a autoestima dele é boa. Não precisa de um carrão para isso. Gente, a gente sabe, você encontra essas verdades na internet, as verdades bíblicas que aparecem para todo lado, você encontra isso, você lê qualquer livro de psicologia, você vai entender. Por favor, a vida não é tão difícil como a gente pensa. Só colocar as coisas nos lugares. Então o espírito dos jebuseus representa o espírito da rejeição. Terra pisada. Ponto. Terminei. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, pelo teu poder nós te agradecemos. Nos dê um dia de bênção, um dia de paz, um dia de edificação. Que tenhamos uma noite abençoada para a nossa renovação de aliança na Santa Ceia. Em nome de Jesus, Pai. Que seja um culto tremendo. Um culto de reconciliação, de conserto. Em nome de Jesus, amém, amém.